Bom dia, crianças! Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica do Penha Kids. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, vamos fazer uma oração. Feche aí os seus olhinhos. Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos juntos para aprender mais um pouco da sua palavra. Cuida, Senhor, de cada criança e cada família que está assistindo essa aula, Pai. E venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Como vocês já sabem, a Bíblia é a palavra de Deus e ela conta uma única história que começa lá no livro de Gênesis e termina no livro de Apocalipse. É a história do homem, a nossa história, como tudo começou e até hoje estamos vivendo essa história que Deus escreveu. E aí, você se lembra quantos livros tem na Bíblia? Quantos? A Bíblia tem 66 livros, dividido no Antigo e no Novo Testamento. E você sabe quantos livros tem no Antigo Testamento? Isso mesmo, 39. E no Novo Testamento? Quem sabe? Fala bem alto aí, será que eu vou ouvir daqui? No Novo Testamento tem quantos? Isso mesmo, 27 livros. E nós estamos aqui na Escola Bíblica estudando cada um desses livros. Vamos relembrar a linha do tempo da Bíblia. Tudo começa com a criação. Deus criou o mundo em 7 dias. Depois, Deus criou o homem e a mulher e eles pecaram e houve a queda. O pecado entrou no mundo, eles foram expulsos do jardim do Éden. Então, a história continua. Deus olhou para a humanidade que já estava com muito mais pessoas e viu que muitos eram maus e resolveu mandar o dilúvio. Somente Noé, sua família e um casal de cada criatura foi poupado. Entraram na arca e você já conhece essa história. Acaba com a aliança de Deus com os homens, prometendo que nunca mais o mundo acabaria debaixo de água. Aí vem as histórias dos patriarcas, começando em Abraão. Deus então resolve formar o seu povo e escolhe Abraão para ser o patriarca, ele que daria início a todo o povo de Israel. Deus promete para ele um filho que só nasce na sua velhice, que se chama Isaque. Isaque se casa com Rebeca, tem os filhos Esaú e Jacó. E Jacó tem 12 filhos, um deles chamado José. Por ciúmes de seus irmãos, José foi vendido como escravo para o Egito. Mas Deus continuou sempre com José e escreveu através dele uma linda história no Egito. Os seus irmãos depois vão com suas famílias morar no Egito. E depois de um tempo, o povo de Israel lá no Egito, acontece o período da escravidão. Eles se tornam escravos dos egípcios até que um dia, após 400 anos no Egito, Deus manda Moisés para libertar o povo da escravidão. O povo passa 40 anos no deserto, recebe as tábuas da lei com os 10 mandamentos de Deus, e até que chega na terra prometida. Moisés não entra na terra prometida. Ele passa a liderança do povo para Josué. Josué lidera o povo para entrar em Canaã. Aí, nós chegamos na era dos juízes. Deus levantou várias pessoas para liderarem o povo, que eram esses juízes. Depois, vamos ver se você lembra. Depois da aula de Juízes, vocês tiveram a aula de Samuel. A história bíblica continua. Depois da história de Samuel, o povo pediu, você sabe o quê? Até então, o povo de Israel não tinha um rei, não tinha uma pessoa que fosse um rei. Então, o povo de Israel queria ter um rei.
Eles olhavam para todos os outros povos e viam que todos tinham um rei. E começaram a pedir um rei. Então, houve o primeiro rei de Israel. Se lembra o nome dele? Foi o rei Saul. Saul não fez as coisas de acordo com o coração de Deus e perseguia Davi. Se lembra de Davi? Davi foi aquele menino que matou um leão, que enfrentou o gigante filisteu, atirou a pedra, acertou na testa e o matou. Se lembram? Então, Davi acabou se tornando o rei de Israel após Saul. Davi fez as coisas de acordo com o coração de Deus, apesar de não ter sido perfeito, foi um rei que seguiu os mandamentos de Deus. Davi teve um filho, que foi o próximo rei após ele, o rei Salomão. Salomão, por muito tempo na sua vida, fez a vontade de Deus. Inclusive, foi ele que construiu o templo, um suntuoso templo que era considerado o lugar de adoração para substituir aquela tenda que acompanhou o povo durante todo o deserto, durante toda aquela travessia, onde tinha a presença de Deus. Finalmente eles tinham um lugar para cultuar a Deus, que foi esse templo construído pelo rei Salomão. Chegou então a hora da morte do rei Salomão. O seu sucessor era o seu filho Roboão. E agora a gente vai fazer a leitura bíblica. Pegue a sua Bíblia, abra no livro de 1 Reis, no capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12. A gente vai ler do versículo 1 até o 17. Acompanhe aí a leitura comigo. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo a este jugo pesado e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante toda a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize assim: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhe respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai tornou pesado o seu jugo, e eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo,
pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia dado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel. Cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. Então, crianças, o rei Salomão, que era filho de Davi, começou o seu reinado fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ele recebeu sabedoria de Deus, construiu o templo, mas ele cometeu um grande erro. Ele se casou com muitas mulheres, algumas que adoravam outros ídolos, que eram das outras tribos, que não adoravam ao único Deus. E acabou se influenciando por elas, e conforme foi ficando mais velho, começou também a adorar a esses ídolos e se desvirtuou completamente da vontade de Deus. Agora vamos entender quem foi Jeroboão. Jeroboão foi um oficial que trabalhava com o rei Salomão, era um homem capaz, competente, que fazia as coisas bem feito. E ele era encarregado de outros funcionários do rei Salomão. O rei Salomão estava construindo Milo, e nessa construção Jeroboão estava trabalhando com ele. E Jeroboão ficou bravo e se rebelou com Salomão, porque Salomão não tapou a abertura do muro da cidade de Davi. Jeroboão se rebelou e saiu de Jerusalém. Após ter saído, ele encontrou com um profeta chamado Aías. O profeta Aías fez uma profecia para Jeroboão. Ele estava usando uma capa. Ele rasgou essa capa em 12 partes e falou para Jeroboão pegar 10 dessas 12 partes. E disse assim: dessa mesma forma, Deus vai dividir o povo de Israel em 12 partes. E você, Jeroboão, se tornará o rei de 10 dessas 12 partes. Um dos reinos, com as outras 2 partes, eu deixarei para Roboão, que é o descendente de Davi. Deus fez isso porque ele estava bravo com a traição, com a idolatria que aconteceu com Salomão. E só deixou essas tribos para Roboão por amor a Davi. Salomão, tão bravo, tentou até matar Jeroboão, mas Jeroboão fugiu para o Egito. Após 40 anos de reinado, o rei Salomão morre. E o seu filho Roboão, que era o seu descendente, se torna o rei de Israel. Alguns amigos correm lá no Egito avisar Jeroboão que o rei Salomão estava morto. E Jeroboão volta rapidamente e chega na coroação de Roboão. Agora nós chegamos na parte do texto bíblico que nós lemos hoje. Jeroboão chega então na coroação de Roboão e fala assim para ele: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo a este jugo pesado e nós te serviremos. E aí Roboão responde para ele assim: volte daqui 3 dias, porque eu vou pensar um pouco. O que o povo pedia através de Jeroboão era que Roboão agisse com menos dureza do que o seu pai. E aí Roboão ouviu o que eles disseram e pediu um tempo para pensar e foi se aconselhar com 2 grupos. Um grupo de anciãos, que eram homens mais velhos, que já trabalhavam com seu pai. E o outro grupo de uns jovens amigos dele. Os anciãos lhe disseram assim: tenha uma atitude de serviço, seja mais brando com o povo. Eles, por outro lado, vão confiar em você e depois vão passar a te servir. Já os jovens indicaram outro caminho para ele. Falaram assim para ele: você tem que agir com severidade, mais severidade ainda do que os seus pais, do que o seu pai.
Você não deve agir de forma tranquila com o povo, diminuir impostos, nada disso. Seja mais duro ainda do que o seu pai. Aí eles vão saber quem que eles têm que obedecer. Bom, Roboão preferiu a segunda opção, preferiu escutar o conselho dos jovens. Resultado, o povo não aceitou e rompeu o compromisso de servi-lo como rei. Jeroboão, então, torna-se líder de 10 tribos, que passam a existir como uma nação chamada de Reino do Norte, que é chamado também o Reino de Israel. E o Reino do Sul, fiel a Davi, passa a ser chamado Reino de Judá. Jeroboão também se mostrou ímpio com relação às coisas do Senhor. Reinou por 22 anos e morreu. Teve outros sucessores. Esse reino, então, era o Reino do Norte, chamado também de Reino de Israel, onde ficaram 10 tribos de Israel, do povo de Israel. Jeroboão, apesar de muitas advertências de alguns profetas de Deus falarem com ele, avisarem que ele estava agindo errado, ele não seguiu os mandamentos do Senhor, alterou até algumas festas sagradas determinadas pela lei e permaneceu desobediente durante toda a sua vida. Houveram outros sucessores no Reino do Norte que também foram desastrosos. Olha aqui a lista de outros reis que sucederam Jeroboão. Agora eu quero que você pense um pouquinho comigo. Vamos lembrar do princípio da mordomia? Deus criou o mundo, Ele deu tudo para a gente usufruir. Para a gente usufruir e cuidar como algo que não é nosso, como algo que primeiro vem de Deus. Agora, nessa história que a gente aprendeu hoje, Deus deu um reino para esses reis. E o que eles fizeram com isso? Será que eles exerceram de maneira adequada o princípio da mordomia? Eles deveriam ter usado esse reinado deles, esse poder de rei, para quê? Para serviço de Deus, para conduzir o povo para mais perto de Deus. Todavia, porém, contudo, fizeram o contrário. Utilizaram o trono de Israel para se afastarem de Deus e para caírem na idolatria. E dessa forma, não colheram bênçãos do nosso Deus. Vamos aprender algo muito importante nessa história. Quando Deus nos concede alguma bênção, a gente tem que ser humilde, obediente e continuar o seguindo. Se Deus não concede a bênção ou concede a bênção, o nosso papel como filhos de Deus é continuar o servindo e não nos desviar de seus caminhos. E para isso, a leitura bíblica, a oração diária é muito importante para manter você e eu nos caminhos do Senhor. Agora, vamos realizar as atividades que você recebeu aí. A primeira diz assim: pinte com a mesma cor as informações correspondentes de cada coluna abaixo. Qual foi o conselho dos jovens amigos? Do lado esquerdo do papel está o conselho dos jovens amigos. Qual foi esse conselho? O conselho dos jovens amigos foi ser ainda mais duro do que o seu pai Salomão foi. E o conselho dos anciãos do reino, qual foi? O conselho dos anciãos do reino foi ter uma atitude de servir ao povo. Quem foi o novo rei do norte, o reino de Israel, que continha as 10 tribos? Foi o rei Jeroboão. Então, pinte os 2 quadradinhos com a mesma cor. E o rei do sul, reino de Judá?
que ficou com 2 tribos de Israel. Quem se tornou o rei foi Roboão. Pinte os 2 quadradinhos com a mesma cor. A próxima atividade diz assim: pinte o desenho abaixo. Depois, faça um corte na coroa, no local pontilhado, para representar o reino dividido. Israel, então, foi dividido em 2. Roboão reinou em 2 tribos do sul, chamadas de Judá e Benjamim, enquanto Jeroboão reinou em 10 tribos do norte, chamado Israel. Pinte no mapa essa divisão do reino e depois pinte com cores diferentes, né? A tribo do norte pinte de uma cor e a tribo do sul pinte de outra cor. Depois você pode completar o seu desenho da forma que você quiser. Por hoje é só. Obrigada por estarem aqui. Um beijo para todos e até a próxima aula.